Imagine que você está saindo com um homem, está gostando muito dele e as coisas parecem estar indo muito bem. Ele é atencioso, interessado, cheio de amor para dar, conversa com você frequentemente, mas de repente ele se afastou. E aí você se pergunta: o que é que eu poderia fazer para que as coisas continuassem nesse mesmo ritmo de antes? Para que ele continue se interessando mais, se importando mais e investindo mais? Se você pensou em fazer alguma coisa por ele ou pelo relacionamento nesse sentido, acreditando que poderia fazer com que ele continuasse a te valorizar, então pare agora mesmo e ouça com atenção o que eu tenho para dizer para você nesse vídeo. Eu vou apresentar para você 3 coisas que as mulheres costumam fazer por um ficante e que você deve passar bem longe disso, ou vai realmente sabotar o desenvolvimento do relacionamento com ele e não vai entender o que é que deu errado. Então preste atenção e evite fazer essas 3 coisas por ele. Primeiramente, se você não me conhece, eu me chamo Emanuel Melo e eu sou especialista em inteligência de gênero. O meu objetivo aqui é ajudar mulheres a atrair e manter um homem interessado em um relacionamento, começando do primeiro contato até o compromisso. E a primeira coisa que você nunca deve fazer por um ficante é concordar com tudo o que ele diz só para não desagradá-lo. Sim, se você está conhecendo um cara e sempre que ele expressa uma opinião ou ideia sobre algum assunto, você concorda ou fica em silêncio, mesmo que no fundo você não compartilhe da mesma visão, você está transmitindo a ele uma sensação de, além de ter falta de autenticidade, também não tem nada de interessante para acrescentar. O problema de só o homem falar as opiniões dele é porque, geralmente, quando um homem fala, ele tende a abordar assuntos que apenas destacam as suas qualidades e o posicionam como um especialista competente e bem informado. Se ele não tiver a oportunidade de ouvir as opiniões genuínas da mulher, ele vai continuar focado apenas no que ele está dizendo a ela em vez de se interessar por ela. No final, isso vai acabar fazendo com que ele se sinta tão empolgado que vai esquecer do propósito inicial da relação, que era o quê? Conhecê-la e se interessar por ela. Eu entendo que muitas mulheres têm receio de expressar uma opinião contrária, principalmente porque elas já viveram a experiência de ver o homem perder o interesse depois de uma discordância. E realmente, se você se expressa de uma maneira muito direta, com frases como "eu discordo", "não concordo não", "não acho que seja assim não", "você está confundindo", "não é assim não, como você disse não", "não é bem por aí não", "olha, eu acho que você está enganado", e assim por diante. Quando você se expressa dessa maneira, muitos homens podem realmente perder o interesse. Isso porque no começo, como eu disse, eles buscam destacar o que é que eles têm de melhor para oferecer e causar uma boa impressão para você. Mas aí, ao se deparar com uma discordância dessa forma tão direta, ele pode interpretar você como uma mulher muito crítica, uma mulher exigente e difícil de agradar. E o segredo aqui está no seguinte: não é um problema você discordar dele. O problema está na forma como você expressa essa discordância. Então, como você sabe agora que ele quer te impressionar, o que você vai fazer é evitar discordar dele de uma maneira assim tão curta e direta. Em vez disso, tente algo como: interessante seu ponto de vista, mas eu vejo isso de uma forma um pouco diferente. Sabe, dessa forma, ele não vai ter motivos para se sentir criticado, atacado ou rejeitado por você. Na verdade, ele vai adorar ouvir o que é que você tem a dizer e ele vai ficar curioso para saber o que mais pode ser adicionado nessa conversa. Isso acontece porque, embora você esteja discordando, você ainda está valorizando a iniciativa dele de compartilhar algo. Dessa forma, a conexão entre vocês tem finalmente a chance de se fortalecer. Quando você expressa a sua visão dessa maneira, ele passa a ter mais chances de se interessar por você e conhecer você, em vez de se interessar só no que ele fala. Então, antes de discordar dele, pense em como você pode expressar a sua opinião de uma maneira que ele sinta que você ainda respeita a visão dele. Segunda coisa que você nunca deve fazer por um ficante: enviar fotos sensuais ou íntimas quando ele pede, só para ele não se chatear. Eu entendo que às vezes a pressão para agradar pode fazer você pensar que ao fazer isso você vai manter o interesse dele ou até se sentir mais desejada. Mas a realidade é que, assim como concordar com tudo o que ele diz por medo de desagradar faz com que ele se interesse apenas no que ele tem a dizer, enviar fotos por receio de desagradar também faz com que ele se concentre apenas no que ele pode ganhar de você. Ou seja,
Em vez de ele se concentrar em criar os melhores planos e ter as melhores atitudes para te tratar bem e fazer você se sentir especial, ele vai se focar apenas no que ele pode obter de você e em como você pode satisfazê-lo fisicamente. Sem contar também no perigo que você corre ao deixar sua privacidade exposta na internet. Isso porque, uma vez enviadas as imagens para alguém, você perde o controle sobre elas. Isso significa que não há nenhuma garantia de que ele vai manter a sua privacidade ou respeitar os limites de onde e como essas fotos serão usadas. Afinal, ele é só um ficante e você nem sabe quem ele realmente é. E aí, em um cenário mais preocupante, se o relacionamento não der certo e por algum motivo ele quiser se vingar de você, ele pode acabar postando as suas fotos em redes sociais ou compartilhando com os amigos dele, sem o seu consentimento ou fora do contexto em que você enviou para ele. Isso pode ser extremamente desconfortável e até prejudicial, principalmente se você não gostaria que essas imagens fossem vistas publicamente. Terceira coisa que você nunca deve fazer por um ficante: acomodar os desejos dele na esperança de obter o que você precisa em troca. Intimidade física não é para gerar desconforto, estresse, confusão ou vergonha. É para ser algo bom e divertido. A questão é que homens e mulheres enxergam a intimidade física de maneira diferente. Para um homem, intimidade física e sentimentos não tem diferença. Ele enxerga como sendo a mesma coisa. Isso significa que quando um homem pensa em uma mulher de uma maneira bem apaixonada e deseja estar próximo dela, ele tende a misturar o desejo físico com os sentimentos de afeto e conexão. Para ele, a intimidade física ela pode se tornar uma expressão direta dos sentimentos que fortalece a conexão, mesmo que ele nem perceba isso conscientemente. Já no caso das mulheres, elas veem intimidade física e sentimentos como duas coisas totalmente diferentes. Isso significa que quando a mulher sente o desejo de um homem por intimidade física, ela tende a pensar assim: pô, então isso é um sinal de que vai haver um segundo encontro. Ou então ela pensa assim: talvez ele seja o homem certo. Ou então, às vezes, ela até mesmo pensa assim: pô, então talvez que isso seja um sinal de que a gente se case no futuro. Só que esses pensamentos, eles não passam pela cabeça de um homem. Um homem só descobre se deseja um relacionamento com uma mulher quando ele cria um vínculo emocional e intelectual com ela. Ou seja, quando ele leva ela para sair, aprende a fazer ela sorrir e ele entende como atender às necessidades emocionais dela. Somente depois de repetidas experiências como essa é que ele começa a considerar seriamente a possibilidade de um compromisso. Portanto, acomodar os desejos físicos dele, achando que isso pode levar ao futuro do relacionamento, não vai funcionar. Isso significa que a percepção por um compromisso não surge pelo simples desejo de intimidade, mas sim com o desenvolvimento ao longo do tempo de uma conexão genuína e significativa. Então, se o que você busca é ter um relacionamento e você não se sente pronta nesse momento para ter intimidade física com um homem sem o compromisso de um relacionamento, então simplesmente diga não para ele. Eu sei que muitas mulheres têm uma certa dificuldade em dizer não, porque em outras ocasiões, muitas já tiveram a experiência de, depois de ter estabelecido esse limite, os homens acabaram se afastando. Sim, isso pode acontecer, especialmente hoje em dia, quando tudo parece estar acelerado. E se a mulher não acompanha no mesmo ritmo que ele pode acabar achando que, ela é quem está errada por agir de forma diferente. Já que todo mundo está seguindo o mesmo ritmo acelerado, por que ela não está seguindo? Mas existe uma maneira de comunicar suas preferências e necessidades e reduzir essas chances de que ele se afaste. E a maneira é da seguinte forma: quando ele falar sobre intimidade física, você pode simplesmente dizer para ele assim: olha, eu sinto atração por você e eu gostaria muito de ter essa proximidade mais íntima com você. Mas para mim, essa intimidade só funciona quando eu me sinto pronta. Nesse momento eu ainda não me sinto pronto. Se você puder esperar, eu agradeceria a sua paciência e compreensão. Pronto. Ele não vai se afastar por você ter sido honesta com ele. Os homens só se afastam quando você se expressa de uma maneira excessivamente agressiva e exigente. Por exemplo: olha, nunca vou fazer isso. Eu não faço nada com ninguém que não é meu namorado, não. Nunca que isso vai acontecer. Se eu tiver que fazer algo com alguém, eu tenho que ser algo sério. Eu só faço isso se me pedir em namoro. Se você não quer algo sério, então pode esquecer. Sabe? E assim por diante. Esse tipo de abordagem pode parecer rígida demais e afasta, assim, qualquer homem que poderia estar interessado e se conectar de forma gradual e natural com você.
Portanto, se você não quer uma relação casual com ele e você quer realmente construir algo duradouro, você vai ter que comunicar para ele os seus limites, e contanto que comunique da maneira certa. Caso contrário, se você não se comunicar e simplesmente ceder aos desejos dele, você corre o sério risco de se machucar quando você perceber que você não obteve a garantia de um relacionamento sério que você tanto esperava depois da intimidade. Essas foram só algumas dicas simples de coisas que você nunca deve fazer por um ficante. Se você tem interesse em se aprofundar e saber mais sobre como lidar com um homem nas 3 fases da paquera, no meu novo curso, o Mapa da Atração, eu apresento todo esse passo a passo detalhado para você ter esse processo, começando do primeiro contato até o namoro. É um curso bem completo com 26 videoaulas e que contém aproximadamente 7 horas de conteúdo e custando só R$ 37,90. Você não encontra hoje de jeito nenhum um conteúdo tão profundo igual esse por esse valor. E olha que eu já estou pensando seriamente em aumentar ele para R$ 197, que é o valor original que eu decidi no começo. Porque depois que eu fui marcado em um stories de uma moça no TikTok falando de quão diferenciado ela achou esse curso, eu percebi que realmente está um valor muito simbólico e barato. Então, se você tiver interesse em garantir o Mapa da Atração ainda por esse valor, eu deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É o primeiro link, basta você clicar que você vai ser direcionado para a página onde eu explico mais sobre como funciona o curso e como você pode adquiri-lo. No mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui, um abraço para você e até o próximo vídeo.